Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Vamos agora falar sobre o fruto da fidelidade, né? A Bíblia diz que a fidelidade a Deus, ela é muito importante, porque ela é uma referência espiritual que nós encontramos na palavra de Deus, né? Mostra uma atitude de confiança e de fé da pessoa que é fiel. A fidelidade faz a pessoa obedecer mesmo quando não tem ninguém por perto, né? Quer dizer, uma pessoa fiel a Deus, ela obedece a Deus junto de outras pessoas ou mesmo quando ela está sozinha. Porque dentro dela o Espírito Santo produz o fruto da fidelidade. Tem uma passagem em Apocalipse que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, fidelidade. Então, para uma pessoa ser fiel até a morte, ela precisa ter o fruto do Espírito Santo, ela precisa ter a presença de Deus dentro dela. Porque não tem como chegar até a morte, até o último dia de vida, com Jesus, né? Ou Jesus voltar a qualquer momento e a pessoa ser salva, se ela não estiver andando e vivendo em fidelidade diante de Deus. Ela só vai ser salva se ela for fiel. E só vai ser fiel a Deus até a morte, até o fim, quem realmente o ama, quem realmente tem dentro de si temor para com ele. Quem o coloca acima de tudo e de todas as coisas. E na Bíblia nós temos um exemplo, aliás, nós temos vários, mas nós temos o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro, ele andava com Jesus, mas ele ainda não era cheio do Espírito Santo. E porque ele não era cheio do Espírito Santo, ele falava uma coisa, mas fazia outra. Quando Jesus estava com Pedro, com os discípulos, e Pedro estava junto, ele falou a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Ele falou: vou morrer. Aí Pedro, na hora, também disse: não, estamos prontos, eu também estou pronto a morrer pelo Senhor, né? Eu estou pronto a dar minha vida para o Senhor. Mas porque não havia ainda o Espírito Santo dentro dele, o fruto da fidelidade em Pedro, ele falava as coisas, mas ele não fazia. Ele disse: estou pronto, nós vamos morrer também pelo Senhor. E o Senhor Jesus falou: negativo, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E ele disse: não, de maneira nenhuma, jamais eu te negarei. E no final, o que ele fez? Ele negou. Então, ele negou Jesus. Faltou fidelidade. No momento que ele tinha que afirmar sua fé, no momento que ele tinha que afirmar que ele era o seu Senhor, afirmar Jesus na sua vida, ele negou. Ele negou Jesus. Então, nós temos também que destacar que Pedro, quando ele recebeu o Espírito Santo, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio sobre ele deixou de ser aquele tipo de homem que falava, mas não fazia, né? Ele passou a falar e a ser o tipo que faz, né? Ele falava, ele fazia depois do Espírito Santo. Então a Bíblia diz lá em Atos, tem uma passagem que quando Pedro foi ameaçado pelos sacerdotes da época, homens de autoridade, né, para não pregar o evangelho, para não continuar anunciando Jesus, ele disse: olha, importa antes obedecer a Deus do que a homens. Quer dizer, ele afirmou a sua fé, a sua convicção, ele foi fiel a Jesus. Você vê a diferença, né? Nós estamos falando da mesma pessoa que, quando os sacerdotes ameaçaram ele que deveria parar de pregar, né? Jesus, ele disse: olha, não vou parar não, eu vou obedecer a Deus. Antes ele negou Jesus para uma criada, para uma serva, que não tinha autoridade nenhuma sobre ele. Agora, ele estava confessando diante dos sacerdotes, homens que poderiam prejudicá-lo. Então, quando uma pessoa ela é fiel a Deus, ela não cai em pecado com facilidade. Quando ela é fiel a Deus, ela não cai em tentação com facilidade, porque ela é fiel. O Espírito que está nela produz o fruto da fidelidade. Por isso a importância de ter o Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo. Tá certo? Então, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar de mais um fruto.
tá? Que Deus abençoe a todos.